Olá pessoal, quem está falando é o Norton da JetDone e hoje nós vamos falar um pouco sobre formatações de texto. Como vocês podem ver, eu tenho aqui dois textos, JetDone e JetDone também, porém estão em fontes diferentes. Ou seja, o primeiro aqui está na fonte Monte Serra, que eu selecionei, também selecionei o tamanho 12, e o de baixo está na fonte Arial com o tamanho 9 de texto. Uma outra função também que nós temos em formatações de texto é a função em negrito. Vejam bem, eu seleciono uma parte do meu texto e clico em negrito. Eu também posso deixar o texto em itálico, também posso deixar o texto sublinhado, bem como tracejado. Veja aí, são várias funções de formatações de texto para você fazer os seus registros, entre outras coisas, no Evernote de uma forma bem precisa e objetiva. Uma outra alternativa bem interessante é a ferramenta de realçar. A ferramenta de realçar funciona como um marcador de texto que você pode marcar o seu texto. Então, seja a parte mais importante, entre outras coisas que você deseja realçar do seu texto. Nós também podemos adicionar um código-fonte. Nesse caso, eu vou dar um Enter aqui, clicar em código-fonte e vou colocar o site da JetDone. A ideia aqui é causar uma referência do código-fonte para o conteúdo da minha nota. Como vocês podem ver, a partir do começo do vídeo já existia um checkbox, que eu deixei aqui, uma caixa de seleção. Bem interessante para tarefas como supermercado, como entrega de relatórios, entre outras várias situações. Caso eu não queira a caixa de seleção, eu posso também utilizar aqui a lista numerada, que é uma organização de lista por números, e também podemos organizar com marcadores. Marcadores, no caso, são esses pontos. Eu também posso alinhar o meu texto, nesse caso eles estão alinhados à esquerda, mas caso for um título ou alguma outra coisa do tipo, eu posso deixá-los no centro. Vou voltar aqui para mostrar para vocês a opção de aumentar e diminuir o recuo. Por exemplo, se eu estou escrevendo sobre um assunto e eu quero adicionar algo dentro deste assunto, o recuo funciona de forma bem interessante. Uma outra opção muito bacana também é a tabela. Nessa tabela você pode colocar os dias da semana com algumas tarefas específicas. Eu vou criar aqui uma tabela de 5x3 para incrementar o exemplo que eu estou mostrando aqui. Uma outra opção também é a linha, ela vai conferir uma divisão entre os conteúdos. E também posso anexar um arquivo diretamente do Google Drive. Lembrando que eu tenho que sincronizar a minha conta do Google Drive ao Evernote. Vou sincronizar aqui um PDF do Todoist. Pronto, já está sincronizado. Eu também posso gravar um áudio dentro dessa nota. E assim que eu clicar em gravar, eu clico em salvar e ele já vai estar aqui dentro. Para apagar é muito simples, é só selecionar e apagar normalmente. Eu posso clicar aqui e tirar uma foto, caso eu desejar. E essa função de repetir o comando, ele repete o último comando que você realizou. Então, se eu coloco esse texto em itálico, se eu selecionar o texto e clicar em repetir o comando, ele fica alternando entre o texto normal e o texto em itálico. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Espero você nos próximos vídeos da nossa série. Um forte abraço.